Saravá, jogo de damas, saravá todo dia, saravá todo mundo. Espero que estejam todos cuidados, todos protegidos. Enfim, esse horror de pandemia, né? Que graças a Deus os números parece que estão arrefecendo, mas o contágio ainda é grande. Os números se equilibraram num patamar muito alto ainda. Então é preciso se observar, né? É preciso observância as normas sanitárias cada vez mais, máscara, álcool gel, distanciamento social na medida do possível, enfim. É muito bom comemorar, né, a queda dos números, mas os números ainda estão muito altos. E a gente sabe que países que abriram geral, né, lá na Grã-Bretanha, por exemplo, o bicho começou a pegar de novo. Então, vamos ficar atentos. A gente tem, né, a gente tem vivido muitas situações enfim, de desvios legais, de situações ilógicas, né, que não concatenam, enfim, e de injustiça, né? A injustiça tem sido um tema bastante presente na nossa vida aqui de brasileiros, né? E hoje a gente vai falar sobre um caso que demorou para começar a desenrolar e ainda não desenrolou de total, mas é um caso que, enfim, mexeu com o imaginário principalmente naquele processo massacrante de Lava Jato. A gente vai falar com Henrique Pisolato. Pisolato, Henrique, eu não sei como é que eu vou te chamar. Prazer, bem-vindo ao Jogo de Damas. Boa tarde, Niobe. Boa tarde. Boa tarde a quem nos assiste também, né? Boa tarde porque a gente está gravando, mas vai passar logo cedinho, na quarta-feira. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. A quem nos assistirá remotamente. Henrique, a gente está vivendo essa situação distópica do país, né, já há algum tempo. E você quase que simboliza, né, o teu caso quase que simboliza tudo isso que a gente tem vivido, junto, claro, com o presidente Lula, com a injustiça da Dilma, enfim. Foi uma onda avassaladora, né, um tsunami, para falar a verdade, né, que inundou o Brasil com situações que, na verdade, eram situações que já se desenhavam há algum tempo, né? Talvez a gente, empolgado com os projetos sociais, a gente não conseguisse enxergar, né, essas articulações que hoje estão aí escancaradas para quem quiser ver. Eu queria que você contasse um pouquinho do teu caso, o que aconteceu, como começou e aonde viemos parar com isso. Eu vou fazer algumas interrupções na tua fala para levantar novas questões, tá bom? Sem dúvida, Niobe. É claro que a gente precisaria algumas horas, né, para contar toda a história. Eu vou tentar fazer um certo recorte, tomando como uma gênese a eleição do Lula em 2002 e como a geopolítica interfere nisso e começa a armar uma intervenção que agora, com a saída do embaixador dos Estados Unidos do Brasil, né, ele acabou assinando a tela, dizendo qual era a função dele. A preocupação deles, né? Ele falou que a preocupação não era com democracia, era com a intervenção. Lava Jato. Exatamente. E é interessante como se monta isso, uma aliança, que essa aliança, na verdade, é a réplica de alguns momentos que a história do Brasil já repete há séculos. Se a gente pegar nos últimos anos, nós vamos ver que praticamente do golpe do Jânio Quadro até o Collor são 29 anos. Do Collor até o Temer e o Bolsonaro são 29 anos. O tema sempre que se usa
para explorar o imaginário popular é o tema da corrupção. E isso nós podemos regredir até a época do Getúlio, quando se falava do pântano que passava debaixo do Palácio do Catete. Na época era a República do Galeão, agora é a República de Curitiba. Sempre tem umas repúblicas, entre comilhas, né, nessa história toda. Pois bem, então, fazendo esse recorte, o que é que eu posso te dizer? É óbvio que a eleição do Lula, em 2002, com o início do governo em 2003, ela é um sinal bem claro para a elite brasileira, que sempre usou o Brasil como uma espécie de quintal e de fazenda, né, de expropriação, e isso vem das capitanias hereditárias. E a gente passa o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo da borracha, o ciclo do café, para dar alguns saltos, né? E de todas as explorações das riquezas naturais do Brasil, sempre com cumplicidade e os serviçais aqui dentro. Esse pessoal que sempre saqueou o Brasil, que viveu com os pés no Brasil e com a cabeça em Paris ou em Miami, e que o sonho deles era estarem de corpo e alma sempre lá, esse pessoal percebe que, a partir daquele momento, pelo carisma do Lula, né, pela forma como o Lula chega numa densidade populacional disso, uma densidade de votos e de apelo e identidade com o povo brasileiro, que a partir daquele momento o jogo tinha mudado de cenário. Para usar uma linguagem bem brasileira, né, eles perceberam que o campeonato agora, jogando 45 minutos cada lado, com juiz e bandeirinha, com as regras corretas, aonde pênalti se chuta e tem prorrogação só de 30 minutos, que esse jogo, esse campeonato, eles não ganhariam mais. Ninguém mais bateria, né, uma frente popular com líderes carismáticos que vêm de anos e anos de luta, com identidade com o povo, construído a partir de movimentos sindicais, movimentos populares, associações e assim por diante. E aí eles começam a melar o jogo. Para isso, eles precisam de uma aliança. Aí você pode me interromper quando quiser, porque muitas vezes eu começo a falar e sou italiano. Né? Então, como é que se monta essa aliança? Se monta entre esse grupo saqueador, né, conservador do Brasil, né, esse grupo com a mídia corporativa, que sempre foi o megafone disso, né, sempre quis manter o povo brasileiro submisso e debaixo da bota, e aí eles legitimam isso com um novo elemento, que é o judiciário. O judiciário é que dá o carimbo de legalidade. Em 64, foi pelo fuzil, né? Os milicos na rua. Agora, eles percebem que o custo de movimentar esses militares, né, custo financeiro, custo político e assim por diante, é bem maior, e eles atuam numa outra frente. Porque político, de 4 em 4 anos, você tem que reeleger. Procuradores, juízes, o judiciário não. O judiciário é um investimento, em princípio, para o resto da vida, que muitas vezes pode ser, inclusive, por assessores de primeiro e segundo escalão. É essa aliança que se reestrutura com o objetivo de quê? Com o objetivo de melar o jogo, apagar a luz, né? Criar tumulto na arquibancada, roubar a bola, colocar um juiz ladrão, tirar os bandeirinhas de campo e assim por diante. Arrumar briga na torcida. É esse o jogo, e a partir desse momento o Brasil passa a ser refém dessa artimanha que nos leva à desgraça que é hoje.
Pisolato, deixa eu te fazer uma pergunta, então, deste momento específico. Que nem eu falei na abertura, sempre esteve muito claro de que lado a Rede Globo jogava, por exemplo, vamos dar nome aos bois, né? Que time era o da Rede Globo? Que não era o time do povo, que não era o time popular, que não era o time do Lula. Sempre esteve claro isso. Sempre esteve claro que, embora o judiciário estivesse ali, em grande parte, sido indicado, né, pelo PT, pelo Lula e pela Dilma, sempre esteve claro que eles estariam ali reféns de um certo acordo nacional. Né? O Jucá falou muito desse acordo nacional, né, com o STF, com tudo. Queria saber, do lado do PT, não houve nenhuma desconfiança disso? Ou seja, a gente entrou para jogar um jogo certo de que a gente estava, que as regras iam ser respeitadas? Não houve esse cuidado? Olha, Niobe, eu não tenho autoridade para falar, né, em nome do PT, nem em nome do governo, porque, na verdade, eu não ocupava nenhum cargo no governo. Eu ocupava um cargo no Banco do Brasil, restrito a funcionários de carreira, e eu era funcionário do Banco do Brasil há 30 anos, aprovado em concurso público, que já tinha galgado todas as funções dentro do banco e cheguei ao topo, né? Inclusive, já tinha sido diretor eleito pelos funcionários em governos anteriores, né? Tive o privilégio de ser o primeiro diretor do banco eleito por funcionários. Eu acredito que houve talvez um pouco de empolgação, quiçá, né, preocupação com a gestão da máquina pública. E essa questão da guerra híbrida foi um tema que, até pouco tempo, quando alguém falava isso, era tido como paranoico, inclusive no meio jornalístico, porque houve uma espécie de adesão, essa coisa que faz parte um pouco da essência, né, do brasileiro, que é de ser de boa fé, de acreditar facilmente, de ir na onda, Maria vai com as outras. Haja visto o que aconteceu com as mobilizações do passe livre, né? E quanta gente foi enganada. Agora, é importante que se entenda o seguinte: isso foi muito bem arquitetado, muito bem financiado e muito bem remunerado. Então, o que eles precisavam naquele momento para que isso funcionasse? A primeira coisa, eles precisavam trabalhar desacreditando essas lideranças. Como é que você faz isso? Como é que eles operaram isso? Você sataniza a política. Você transforma a política em algo ruim, sujo, de aproveitador. E aí você, nesse meio, nesse bojo, você coloca essas lideranças e diz, olha, esses caras, até uma época, lutaram pelo povo. Agora que eles vieram aqui, eles só pensam neles. No bolso nele, começa a se completar. E aí você substitui essas lideranças por quem? Por alguns burocratas, líderes de pé de barro, que não têm nenhuma história e que vão um pouco nessa onda meio de hollywoodiana, né? De você criar esses Big Brother, que criam um herói, depois o herói desaparece. E aí você coloca um cara com capa preta, vincula ao imaginário popular, depois você pega um outro funcionário e assim surge o Joaquim Barbosa. Qual é a origem desses caras? Qual é o DNA? Aí surge Moro, aí surge Dallagnol e surge o mito. E aí nós vamos para quê? Para uma situação de holocausto. Então, tudo isso é muito bem arquitetado. E para quem, pela primeira vez, chega ao governo, eu lembro quando algumas vezes a gente falava
de que tinha coisas estranhas e era tido assim como o cara que está sonhando com, né, que não bate muito bem da cabeça, que tem que ligar o desconfiômetro. Eu lembro uma vez que eu discuti com alguns companheiros, dizendo, olha, cuidado com essas empresas de auditoria, com nomes, né, pomposos em inglês e assim por diante, que entram nas grandes empresas estatais. Porque essas pessoas têm acesso a todos os números, têm acesso a todas as informações, inclusive sigilosa. Quem é que garante que essas empresas não estão a serviço de alguém, inclusive de concorrentes? Mas isso era tido assim, não, esse cara é um pouco paranoico e assim por diante. E olha, eu vou te dizer, mesmo em 2015, depois de tudo que estava acontecendo, se encontrava muita gente achando que tudo era fato da casualidade. A declaração do embaixador acaba confirmando. Ele assinou a autoria do livro agora, né? Para que nunca mais a gente caia nessa da ingenuidade, entre aspas. É o se quer paz, prepara-te para a guerra. Uhum. A história prova de que a história prova. Aliás, tem um conto popular que diz que o único país das Américas que não teve golpe de Estado é os Estados Unidos, porque lá não tem embaixador americano. Né? Se a gente pegar percurso de determinados embaixadores, você vai ver que tem coincidência com o Peru, que tem coincidência com o Paraguai, que tem coincidência com o Brasil, que tem coincidência com o Equador e assim por diante. O que o Henrique está falando, e para quem não viu a declaração do embaixador que está voltando para os Estados Unidos, o embaixador americano, ele disse que ele não estava, perguntou se ele estava preocupado com o golpe, né? Porque essas declarações do Braga Neto, as declarações do Bolsonaro, ele disse que ele não estava preocupado com o golpe, ele não estava preocupado com a democracia, o que preocupava ele é a corrupção. Ou seja, mais uma vez, né, ficou claro a origem, né, de todos os males. E para quem também não, eu acho que a maioria das pessoas que acompanham o canal, eles sabem o que é uma guerra híbrida. E era isso que eu queria falar contigo agora. Guerra híbrida, ela foi originária, né, na década de 70, né? Ela já foi descrita ali na década de 70. Como é que a gente... Demorou. Eu lembro que um dia eu fui chamar uma pessoa para ser entrevistada, para falar, era um jornalista, uma pessoa bem informada. E isso em 2017. E eu falei, olha, a gente queria falar um pouquinho sobre essa questão da guerra híbrida, que isso é uma novidade praticamente, e que a gente não está sabendo se comportar diante disso, né? E ele falou que ele não sabia o que era guerra híbrida. Como é que isso ficou caracterizado? Porque também a guerra híbrida tem uma característica, né, Pisolato, que a pessoa pode... É o que você falou, a pessoa vai negar, fala, não, vocês são paranoicos, isso é teoria da conspiração. Todas as teorias da conspiração, as teorias viraram práticas conspiracionais, né? Viraram práticas, as teorias viraram práticas. Sim, Niobe, vamos falar a linguagem bem popular. O mundo sempre foi mandado, quem mandou no mundo sempre foi ou o trem militar ou o trem pagador. Como é que o poder sempre foi conquistado no mundo? As pessoas se impõem ou com a ameaça do fuzil, você me obedece, fica quieto, porque senão eu te mato, ou quanto é que você quer para ficar do meu lado, né? Qual é o teu preço? Basicamente é isso. Todas as guerras no mundo, híbridas ou não híbridas, de ocupação, de invasão,
né? Elas se dão para quê? Para saquear. Desde o Alexandre Magno, né? Ou antes disso, dos etruscos, dos fenícios, a Segunda Guerra, a Guerra do Golfo, todas as guerras napoleônicas, o que é que eles fazem? Eles ocupam um país, gastam, fazem um investimento para ocupar um território, um país, e depois se ressarcem roubando, saqueando. Desde o rapto da Sabrina, lá né, na antiga Roma, né, até o Napoleão, ou mais, o Hitler, quando entrou em Paris, começou a roubar tudo do Louvre, né? E vice-versa. E vice-versa. O que aconteceu agora na Guerra do Golfo? Quando chegaram em Bagdá, começaram a roubar. Qual foi o problema que aconteceu na Guerra do Golfo? É que eles não conseguiram roubar o suficiente para pagar o gasto que tiveram na guerra. Por isso que vem a crise de 2008, que no Brasil se discute muito pouco, né? E que gera o fim do governo Bush, né? E, por consequência, a entrada do Obama, que diz, bom, vamos ter que fazer déficit público para recuperar os americanos e os europeus que se lasquem. Porque agora eles destruíram, a miséria tomou conta daqueles países e o povo, como sempre, para fugir da fome, da miséria e da opressão, se joga no mar. Como os portugueses, os espanhóis, há mais de 500 anos, se jogaram no mar para vir buscar comida, sobreviver nas Américas. E assim por diante. Então, a guerra, seja ela híbrida, seja uma guerra de intervenção militar, seja uma guerra tecnológica, ela tem o objetivo o quê? Derrubar. O vencedor sempre rouba. E aqui, eles precisavam que, até pelo fracasso que foi a Guerra do Golfo, aonde eles não se ressarciram e ficaram com problemas e despesa altíssima, eles precisavam voltar novamente ao saque que eles fizeram na década de 60, 70 e 80 na América Latina. E, para isso, em vez de usar o fuzil, né, em vez de usar os tanques, que custava muito mais, eles usam outra maneira, o trem pagador. E a Globo, ela não entrou nisso por idealismo. Até porque esse pessoal sempre tem preço. Ela entrou nisso porque ela iria ser ressarcida. Inclusive no saque da Petrobras, na venda das estatais. Todo esse povo está se ressarcindo. O que o governo Temer fez de isenção de tributos para as empresas petrolíferas americanas? É muito mais do que a reforma da Previdência. Quem é que está pagando essa conta? O que está se fazendo agora com a privatização do Correio, Caixa Econômica, Banco do Brasil, a privatização da Eletrobras? Quer dizer, é inviabilizar. Então, é isso. O que aconteceu com esses grupos que se aliaram? Eles se aliaram para ganhar. E o povo brasileiro que se lasque. Que leve reforma da Previdência, depois e assim por diante. E o judiciário, que deveria defender o Brasil, defender a Constituição, né? O judiciário carimba e continua carimbando. Por quê? O judiciário referendou a reforma trabalhista, que submete os trabalhadores a um regime de semi-escravidão, para não dizer de escravidão. Referendou a reforma da Previdência, que acabou com a seguridade no Brasil. Referendou o fatiamento da Petrobras. Referendou a privatização da Eletrobras. Autorizou todas as privatizações. É o quê? Estão pagando. São cúmplices disso. E é óbvio. Por quê? Porque eles não têm nada de brasileiro. Não é à toa que o Joaquim Barbosa foi para os Estados Unidos, o Moro está nos Estados Unidos. Voltaram.
né? Estão lá junto com os patrões. Quem é que vai pagar a conta? Nós, hoje, né? E as próximas gerações. Porque não são só mais de 540 mil mortos no Brasil. É a morte dos recursos naturais do Brasil, da nossa ecologia, gente. É a morte dos empregos no Brasil, que nós estamos tendo agora. Né? É a morte da educação no Brasil. Olha como é que está a situação das escolas, assim por diante. É a morte da saúde pública, olha o teto, né? A lei do teto. Meu Deus do céu. Isso é a sem morte falar, da esperança do povo. Isso sem falar no roubo premeditado na compra de vacinas, né? Que é com dinheiro público, que seria com dinheiro público também. Isso é a forma chula como eles atuam e como eles usam isso. O que você imagina assim que no caso do mensalão eles conseguiram implantar uma mentira e surfar em cima disso, criaram toda uma metodologia, Niobe, porque eles disseram que havia dinheiro público, que é uma grande mentira, e agora a gente pode até fazer mais programas, se você quiser, para te explicar, porque são centenas e centenas de documentos, e no ano passado, mais uma perícia judicial encomendada pela juíza da 20ª Vara de Brasília provou que não tinha dinheiro público. O dinheiro era da Visanet, que era uma empresa privada, que ficava em Alphaville, que não tinha nada a ver. Provou mais outra coisa, de que o dinheiro foi todo gasto corretamente, não teve desvio de nenhum centavo. E que eu era que está todo mundo sendo inocentado, né, Pisolato? Está todo mundo Mas sendo eles não. Cuidado com isso. Isso é uma falsa informação. Está todo mundo continuando sendo massacrado. Eles inocentaram o Lula porque o monstro que eles criaram, que era o Bolsonaro, estava ameaçando eles. E eles estavam desesperados, não controlavam mais o monstro. Mas o restante, eles estão mantendo debaixo aí da bota. E estão indo por cima de familiares. Conversa com o Zé Dirceu, conversa com o Delúbio, são centenas. No meu caso, eu estou indultado desde 2017. Até hoje o Barroso não assina o meu indulto. Por quê? Eles não querem que ninguém levante a tampa do esgoto. Eles querem manter escondida essa mentira. Eles não querem que o povo fique sabendo aonde é que eles se meteram. Eles querem continuar ainda como os heróizinhos. Mas não vamos esquecer que quem impediu a candidatura do Lula foi quem? Quem é que decidiu lá no TSE que o Lula não podia registrar a candidatura? Eu estava em Brasília no dia, na manifestação. Aí eles perderam o controle do monstro. E o monstro começou a ameaçar. Mas quem criou, quem chocou o ovo da serpente, foram eles. E o que eles estão esperando agora? Acalmar um pouco o monstro, se possível até... Mas para entrar o quê? Não porque eles querem Lula. Eles vão fazer tudo para impedir o Lula. Eles querem sobreviver. A Globo fez isso porque o Bolsonaro quer caçar a concessão deles e provavelmente vai caçar. Aliás, seria o único bom serviço que ele faria para o Brasil, né? Porque isso é um câncer. O judiciário é a mesma coisa. Na primeira oportunidade, em Óbidos, você conhece a historinha do escorpião e do sapo. Atravessando, né, o rio. Então, escorpião é escorpião. Eles querem tudo menos Lula. Eles só estão agora desesperados porque eles estão vendo que o Lula vai ganhar no primeiro turno. E aí, olha o que eles estão falando, olha o que o Fux disse outro dia. Não, podemos impedir a candidatura em nome da paz social. Aí vem outro, semipresidencialismo. Aí vem outro, não sei o quê. Toda hora eles estão tentando alguma artimanha
completamente ilegal. Esse pessoal nunca respeitou lei e nunca se preocupou com lei. Eles se preocuparam em manter as benesses. A ponto de que quem é que engavetou anos e anos e continua engavetando o auxílio moradia para o judiciário de 4 mil, mais de 4 mil reais, para quem tem até 2, 3 apartamentos, e acha que o auxílio emergencial de 300 reais, né, para quem não tem nem água encanada, tá bom. E que tem que fazer seletividade ainda. Esse pessoal, olha, é triste, porque eu, à medida que eu vou envelhecendo os anos, eu vou perdendo. Eu sempre achei que o Rousseau tinha razão e resisto ainda em desistir disso. Que o homem é bom e a é sociedade bom por bom. essência. Nos últimos anos, eu estou tendo que optar entre ou existe um grupamento que não é humano, né? Então, esses não há de se cobrar a bondade da essência deles, ou o Rousseau vacilou. Porque o que nós vivemos hoje no Brasil, sem sombra de dúvidas, é uma crise humanitária. A situação hoje do Brasil é exposta de uma crise humanitária. Agora, nós caminhamos por uma crise civilizatória. Nós estamos caminhando por uma crise civilizatória. Esse ódio que as pessoas têm, essa forma de reagir pela violência, não tem nada de humano, isso é animal. Isso é coisa primitiva. E isso foi estimulado a ponto que eles foram tão irresponsáveis que sequer dimensionaram. E agora tem medo. Chocaram o ovo da serpente e agora tem medo do monstro que criaram. Mas, ao mesmo tempo, eles não querem ninguém para parar o monstro. Ou eles querem, mais uma vez, continuar mantendo a bota no pescoço do povo. E nos levaram a uma situação muito triste. Por quê? Porque a gente está perdendo a esperança. A utopia a gente já perdeu há muito tempo. Mas a gente está perdendo a esperança. Hoje, além do Brasil você testemunhar, até pelos meios aqui das mídias sociais, uma tristeza, um desânimo no povo, a gente também é visto internacionalmente, né? Como um povo contagioso. Não seremos bem recebidos em nenhum país do mundo nesse momento. Pisolato, a gente está encerrando o programa, eu queria te agradecer e propor para a gente fazer a segunda parte dessa conversa, gravar na semana que vem, se você tiver disponibilidade. Que aí eu quero saber da tua história, como é que a sua vida foi afetada, e que a gente conhece só pela mídia, mas agora a gente tem a sua voz aqui e a gente quer te ouvir. Então, eu queria te agradecer por essa breve aula e tentar estender essa aula para mais uma segunda parte dessa entrevista, se possível. Estou à disposição, Nióbio. Obrigado aí a vocês. Obrigado. E não nos rendamos. Não nos entregamos. Vamos resistir até a última gota. É isso aí, gente. Obrigada pela companhia. Essa entrevista vai continuar na outra semana. Convido a todos que puderem, contribuam com o Jogo de Damas JDD pelo Pix 129.307.188/97. Semana que vem a gente tem o Pisolato de novo aqui com a gente. Saravá e obrigada. Meu